Oi, gente, aqui é Camila de novo, para a gente continuar a resolução da nossa lista de estequiometria. E agora a gente vai fazer a questão 2. Eu já vou pedir desculpa de antemão para vocês, porque tá todo mundo em casa, caso tenha algum barulho no fundo, desconsiderem, tá bom? Eu vou botar a lista aqui na descrição também, caso alguém tenha caído de paraquedas nesse vídeo. E vamos começar. Questão 2. Uma mistura de 24 gramas de nitrato de potássio sólido e 30 gramas de chumbo metálico é aquecida, ocorrendo uma reação química cujos únicos produtos sólidos são PbO e o KNO2. Tá. Letra A. Identifique o reagente limitante. Bom, agora que a gente já fez a primeira questão bem esmiuçada de como achar o reagente limitante, acho que agora vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais intuitivo, né? Então, vamos começar pelo início. Primeiramente, o que a gente precisa? A gente precisa ter a reação química, que nesse caso a gente só tem os componentes, mas a gente não tem a reação pronta, a gente precisa montar. E por que a gente precisa montar? Porque a gente precisa balancear a equação para ver as proporções estequiométricas. Eu acredito que normalmente, quando os professores pedirem para vocês montarem uma reação e balancear, eles vão dar para vocês a fórmula molecular dos componentes. Mas pode ser que não sei, mas eu acredito que vão dar. Então ali ele está falando que o nitrato de potássio reage com o chumbo metálico e é aquecido, cujos únicos produtos sólidos são PbO e KNO2. Então, a gente já está sabendo que o nitrato de potássio e o chumbo metálico são os reagentes. Então, a gente vai fazer KNO3 mais Pb. E a gente sabe que o PbO e o KNO2 são os produtos dessa reação. Então, a gente vai usar a flechinha e vai botar os produtos KNO2 mais PbO. Agora, o próximo passo é balancear a equação. Então, vamos para a regrinha do macho e vamos ver se a equação está balanceada. Vamos lá. Primeiro, potássio. Temos um potássio no lado dos reagentes e um potássio no lado dos produtos. Por enquanto tá ok. Um chumbo do lado dos reagentes, um chumbo do lado dos produtos. Ok. Nós temos um nitrogênio no lado dos reagentes e um nitrogênio no lado dos produtos. E nós temos 3 oxigênios no lado dos reagentes e 3 oxigênios no lado dos produtos. Então, a nossa equação está balanceada, a gente não precisa mexer nela. Ok, agora ele está pedindo para a gente identificar o reagente limitante. Vamos fazer uma observação, tá? Vamos comparar essa questão com a questão que a gente teve anteriormente. Na questão anterior, ele nos deu 5 gramas dos dois reagentes, ele nos deu massa igual. Normalmente, as questões de reagente limitante, eles dão massas iguais dos reagentes. Nesse caso aqui, eles estão dando massas diferentes, então a gente tem que ter muita atenção a isso. E outra coisa, além disso, às vezes as questões, elas não falam que tem reagente limitante. Vocês têm que prestar atenção nisso. Se ele tá dando as massas ou a quantidade de mol, se ele tá dando informação dos dois reagentes, de 2 reagentes dessa reação, então vocês têm que ver se tem reagente limitante. Porque se vocês calcularem a massa do produto por um reagente que não é o limitante, vocês vão chegar no resultado errado, como a gente conversou no vídeo passado. Então tá, a gente sabe, pela nossa reação, que 1 mol de nitrato de potássio tá para 1 mol de chumbo, né? Só que, mais uma vez, a gente tem massa. A gente precisa relacionar com massa. Então, a gente vai usar a massa molar exatamente da forma como a gente fez na questão anterior. Então, nitrato de potássio tem 97 gramas por mol e o chumbo tem 207,2 gramas por mol.
Agora, o que a gente vai relacionar? Vamos testar primeiro o nitrato de potássio. Não faz diferença qual ordem vocês vão testar, mas começar pelo primeiro, né? Que tá dando ali. Então, se eu tenho 24 gramas de nitrato de potássio, quantas gramas de chumbo eu vou precisar para reagir? Fazendo isso, deu 51,26 gramas de chumbo. E o que a gente conversou na questão passada? Quando a gente calcula isso, o que eu pedi para vocês anotarem sempre? Se eu tenho mais ou menos do que eu preciso, né? Então, o exercício disse que eu tenho 30 gramas de chumbo metálico e o meu resultado deu 51,26. Então, eu tenho menos do que eu preciso. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que vamos calcular o quanto de nitrato de potássio eu precisaria. Então, 97 gramas de nitrato de potássio tá para 207,2 gramas de chumbo. Se eu tenho 30 gramas de chumbo, quanto de nitrato de potássio eu preciso? Esse resultado deu 14,04 gramas de nitrato de potássio. Anotando, o exercício me deu 24 gramas e eu, na realidade, precisaria só de 14,04. Então, eu tenho mais do que eu preciso nessa reação. Então, fazendo essas contas e analisando isso, a gente chega na conclusão que o chumbo é o meu reagente limitante. Por quê? E vocês notem que para reagir com as 24 gramas de nitrato de potássio, eu precisaria de 51,26 gramas de chumbo. Só que na realidade o exercício só tá me dando 30. Então, as 30 gramas de chumbo vão reagir, mas somente 14,04 gramas de nitrato de potássio vai reagir. Vai ter uma sobra de nitrato de potássio nessa reação. Então, ele é o meu reagente em excesso. Letra B. Determine a massa do óxido de chumbo formado, considerando que a reação tem um rendimento de 70%. Então, como eu já falei para vocês, eu sempre prefiro usar o reagente limitante, porque eu tenho certeza que aquela quantidade que o exercício me deu é a quantidade que vai reagir, tá? Então, eu sei que 1 mol de chumbo tá para 1 mol de óxido de chumbo. Como a gente tem massas, vamos usar as massas. 207,2 gramas de chumbo tá para 223,2 gramas de óxido de chumbo, que é a massa molar dele, né? Se eu tenho 30 gramas de chumbo, quanto eu vou formar de óxido de chumbo? A resposta é 32,31 gramas de óxido de chumbo. Terminamos? Não terminamos. Por quê? A gente tem um rendimento de 70% e esse cálculo que a gente fez é considerando 100%. Então, se eu tenho 32,31 gramas com 100% de rendimento, com 70% eu vou ter X. E esse X é 22,61 gramas de óxido de chumbo. Não esqueçam de assinalar sempre o que é esse valor que vocês estão calculando. E por hoje, por essa vez, né? Por agora, é isso. E vamos para a próxima questão.